Olá, o TVL Cultura está começando. Na entrevista de hoje eu converso com Roberto Morauer e também Zanza França. Vamos saber um pouco da história do Detalhe Teatro e também do Espaço Detalhe. Saber um pouco do trabalho e história de um grupo que trabalha com crianças e adolescentes, levando arte, cultura e cidadania. Arte, cultura e cidadania, solidariedade também, trabalho em equipe. Um grupo com menos de 10 integrantes que está fazendo a diferença em Blumenau e região. E o melhor, com crianças e adolescentes. A gente vai saber agora, nessa entrevista especial, um pouco mais sobre o grupo Detalhe Teatro e também o Espaço Detalhe. Claro, quem vai nos contar a respeito do grupo e também do espaço e do trabalho que esses integrantes vêm fazendo é Roberto Morauer, que é ator, também integrante do grupo, e Zanza França, também atriz e integrante desse grupo e trabalhadores pra caramba. Sejam muito bem-vindos ao TVL Cultura. Obrigado, Laide. Obrigado pelo espaço novamente. A gente sempre muito à vontade para falar com você a respeito do trabalho, né? E esse espaço é importante para a gente colocar na rua o que a gente faz também, né? Importante para vocês, importante para nós, mas mais importante ainda o que vocês fazem aí em Blumenau e região com crianças e adolescentes. Mas antes de falar de crianças e adolescentes, do trabalho que vocês vêm fazendo, principalmente na cidade de Gaspar, aqui do ladinho de Blumenau, vamos começar do início, né? Como que começou esse grupo, Detalhe Teatro? História. História longa. Resume. Isso, nós começamos oficialmente como grupo em 2002, né? Isso. 2002, então a gente está aí com 16 anos de união estável. Uau! Então já é bodas, né? Não sei bem do que, mas já é bodas. Começamos lá em Dayal, quando eu era diretor de cultura em Dayal e a gente levou uma oficina de teatro para lá, oferecida pela Carona, Escola de Teatro aqui de Blumenau. Na época não era escola ainda, era a Companhia Carona de Teatro. E essa oficina era para adolescentes, né, e jovens. E daquele período a Zanza e o Jean, que é outro integrante do grupo, fizeram a oficina. Tinha mais umas 3 pessoas naquele período, né, que queriam continuar fazendo teatro. A oficina acabou e a gente continuou se reunindo. E foi um trabalho. Eu lembro que nós ficamos um ano com 7 pessoas se reunindo semanalmente, sem o objetivo de montar um espetáculo, mas sim fazer treinamento e preparação para atores. Uau, um ano. Durante um ano. Eles trabalharam arduamente na sala de ensaio durante um ano. Daí, nós fomos convidados pela Fundação Cultural lá para fazer um trabalho e uma primeira apresentação. E depois, em 2002, nós nos oficializamos como grupo. A gente queria, então, fazer teatro. Eles optaram por viver de teatro também. Então, naquele período, a gente continuou o trabalho, montou espetáculos e foi fazendo. Em 2007, nós nos estabelecemos como uma associação sem fins lucrativos. Em 2007. Então, já temos 11 anos também de associação. Então, essa é a história, assim, construída com afinco e com persistência pelas pessoas. Muitos desafios enfrentados, né? Uau! Hoje o grupo tem... todos os integrantes lá do início estão aqui com vocês? Não? Os fundadores, né? Eu, o Roberto e o Jean Massaneiro, ainda estamos no grupo, somos os 3. E aí hoje integra o Detalhe Teatro o Dudu
e a nossa produtora Camila Pimenta. E a gente também trabalha com atores convidados para atuar em alguns espetáculos específicos. E a gente também tem ministrantes de oficinas que trabalham com a gente também em outros projetos. Mas do grupo nós somos 4 mais a produtora. Bem. E vocês fazem assim espetáculos, né? Se apresentam também e fazem também trabalhos, tanto aqui no espaço, que a gente vai contar um pouco mais dessa história aqui daqui a pouquinho, mas se apresentam fora. Como que está hoje essa agenda de vocês, essas apresentações? Pode ir. A gente tem alguns espetáculos de repertório que a gente segue apresentando. Nós temos 3 espetáculos que a gente já trabalha há uns 10 anos com eles. E sempre vai para os municípios, geralmente em comunidades. Um dos trabalhos, é um trabalho para criança e para adolescente, que o foco da peça é prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. Esse é o projeto Arte para Infância e Adolescência? Não, é outro ainda. Esse é o espetáculo. Ah, entendi. Isso. E aí temos outro espetáculo que é Um Sonho, que trata de conflitos familiares. Tem espetáculo para terceira idade, tem outro espetáculo que trabalha a questão da violência contra a mulher. Então, esses trabalhos, eles vão para os municípios, geralmente através das secretarias de assistência social, né? Aí, paralelo a isso, nós temos um solo do Jean Massaneiro, com direção da Zanza, que é O Feliz. É um solo cômico de clown, né? A gente, inclusive, teve apresentação aqui no Espaço semana passada. E esse também é um espetáculo que a gente quer manter em cartaz, circular com ele. E estamos em processo de 2 novas peças que a gente daqui a pouquinho vai falar também. Maravilha! Então, quero saber também um pouquinho desse projeto Arte para Infância e Adolescência, que também está acontecendo na cidade de Gaspar. Isso. Esse é um projeto que a gente trabalha em Gaspar através do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que é através do edital do FIA, Fundo da Infância e Adolescência lá de Gaspar, né? Esse projeto ele leva para comunidades lá, para 3 CRAS, que é Centro de Referência em Assistência Social, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes. Ele leva oficinas de teatro, dança, teatro de bonecos, artesanato e musicalização. Além dos 3 CRAS, nós temos o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Maria Hendricks, que a gente trabalha também. E mais uma extensão de um CRAS que é lá no... Vila Isabel, Barracão. Barracão. Okay. Esses lugares todos Que idade, assim? De 6 a 17. 6 a 17 anos, que é a idade que o CRAS também pode atender. Você estava falando, eu te cortei. Isso. E esse projeto, Arte para a Infância e Adolescência, Instrumento de Transformação e Cidadania, ele acontece agora, essa etapa do projeto está acontecendo desde agosto. Né? Agosto nós começamos e vai até março do ano que vem. Certo. É uma oficina semanal dessas áreas que eu te falei. Acontece nos espaços dos CRAS mesmo. Junto do projeto, a gente também realiza mostra dos alunos, eles apresentam, as crianças e adolescentes montam peças, a gente apresenta, leva a comunidade, leva os pais para assistirem. Né? Nesse projeto teve também o Interação, que a gente chama daí as famílias e as crianças e adolescentes para fazer uma noite de atividades conjuntas com pais e crianças para experimentarem o que os filhos fazem nas oficinas de arte. Que legal! E eu garanto que tem pais que às vezes até o momento não sabiam o que era aquilo. Tivemos vários pais que experiência nova assim para eles. Exatamente. Foi muito interessante, ainda vai ter mais uma interação ainda esse ano, né? Mas em todos os lugares já aconteceu também. E como que é a integração assim dessas crianças e adolescentes entre eles e aí entre eles e os adultos? Os CRAS são situados em lugares estratégicos, né, para trabalhar exatamente o fortalecimento de vínculo, a convivência. E o que a gente percebe é que, assim, com as oficinas a gente vê avanços.
Nós já estamos trabalhando em Gaspar, esse é o 4º ano lá na cidade. E geralmente são áreas mais vulneráveis também, né? Onde já acontece mais algum tipo de violência, né? Alguma negligência também. Então, o CRAS, ele é inserido nas localidades também, porque já tem uma certa frequência, assim, de alguma vulnerabilidade social, né? E aí a gente apresentou esse projeto para o CMDCA, para o FIA, né? Através do edital, foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Esse é o 2, porque a gente já cumpriu a primeira etapa do projeto, acabou em maio, né? Foi maio. Maio, junho, por aí. E aí agora começou aí a etapa em agosto, a segunda. E como eu também foi aprovado pelo Conselho. A gente percebe diferenças por exemplo, tem adolescentes hoje que estão na turma que eu trabalho, que estão lá desde que eram crianças. Né? Então, 4 anos de uma vida, ele é um tempinho considerável. Então, você vê outras relações sendo estabelecidas. Costumo ver, assim, nesses que estão há mais tempo, que tem, o resultado geralmente é no equilíbrio pessoal, emocional, nas relações, começa a dar uma equilibrada melhor. Quando estava bem curiosa para chegar nessa parte, para saber como que era essa transformação, porque o teatro, a arte, ela muda muito a pessoa, ela deixa mais seguro tanto o adulto quanto a criança, né? Ainda mais ali quando está em fase de transformação, que é o caso da criança e do adolescente. E principalmente a sensibilização, né, Laide? E também nesses lugares onde a gente está, a gente tem os cursos, as oficinas que a gente está oferecendo, também como uma opção de profissionalização. Sim. Porque dentro da realidade de cada criança e adolescente lá, ele pode escolher se ele pode fazer isso da vida, ou aquilo, ou aquele outro, ou arte. Também é possível. A gente mostra que é possível também, se ele quer ser profissional de teatro, se ele quer ser produtor de artesanato, se quer fazer dança. Então, é uma possibilidade a mais na vida das pessoas que participam. E tem crianças e adolescentes que acabam fazendo todas as oficinas, né? Então isso é bem legal também, porque se descobre em diferentes áreas e a gente costuma dizer assim, é muito legal se eles, né, como o Roberto estava dizendo, se transformarem em profissionais da área. Mas, se não, eles vão ter essa vivência que é muito importante, essa sensibilização que é muito necessária, né, na vida. A gente vê pessoas de modo diferente quando tem contato com arte, quando tem contato com leitura, porque a gente também leva livros e incentiva, né, que eles leiam, que eles busquem. A desenvoltura deles bem melhor e bem maior também. E essa diferença a gente já vê em meses, assim, né? Do jeito que a criança... tinha alunos de outras cidades também que a gente passa com esses projetos, que... Vou contar o caso de um aluno, assim, ele usava um casaco e o capuz era sempre tapado. A gente falava com ele, tentava com ele de baixo para olhar no olho dele e nada. E aí, com o tempo, acho que foi alguns meses que ele conseguiu... São vários casos. Tirar, assim. Olha. Pode, né? É uma coisa muito pequena. Se sentiu seguro no meio onde vocês proporcionaram um ambiente seguro para ele, e aí ele foi muito interessante. E cada local que a gente trabalha é muito específico também, né? Porque, como o Roberto falou, em Gaspar são 3 CRAs e um centro de convivência. E o jeito que é trabalhado em cada local é diferente, porque nos CRAs as crianças e adolescentes participam e já vão para suas casas fazer, né? E no centro de convivência é um pouco diferente, porque as crianças ficam lá o dia inteiro. Então, é um trabalho específico, né? Um pouco diferente dos outros locais. Também a gente oferece todas as oficinas, né? Conforme oferece nos CRAs também. A gente vai falar muito mais a respeito no próximo bloco. Esse bloco, infelizmente, está acabando, mas a gente já volta. Vamos para um pequeno intervalo, já voltamos aí falando um pouco do espaço aqui onde a gente está gravando, que é o Espaço Detalhe, também de circulação de histórias que acontece em rede municipal, estadual, e também a escolha aí desse grupo para trabalhar com crianças e adolescentes. Já voltamos.
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos falando mais do grupo Detalhe Teatro, também do Espaço Detalhe e também das oficinas, de como esse grupo trabalha na comunidade. Claro, com mais Roberto e Zanza. Gente, vocês estavam falando antes a respeito de oficinas que vocês estão, neste momento, né, fazendo na cidade de Gaspar. Começaram lá em Dayal, também com alguns trabalhos, enfim, fazem pela região. Aqui em Blumenau também apresentam alguns espetáculos, né, inclusive aqui nesse espaço. E vocês me falaram da circulação de histórias. Como que é isso? O que é isso? Nos explique. Posso falar? Falo. Então, o Circulação de Histórias também foi um projeto aprovado pelo edital de Gaspar, do Fundo da Infância e da Adolescência, o FIA, através do CMDCA também de Gaspar, foi aprovado e ele consiste em apresentação de contação de história. Nesse projeto vai acontecer 96 apresentações de 3 contações de história. Então, são 2 apresentações que é para a idade de 6 a 10 anos e uma de 11 a 17. Então, as contações de história são Como Nasceu a Alegria, que é um texto de Rubem Alves, e de um grupo convidado, a Cia Carona, que está junto com a gente nesse projeto, e já começou a circular em Gaspar com essa apresentação, né? Já fez quase 20 apresentações. Isso, quase 20 apresentações. E aí tem mais 2 que são do Detalhe Teatro, que a gente está estreando agora em novembro, né? E que é a peça O Inimigo, que vai ter atuação de Dudu e de Jean Massaneiro, e a direção é minha e do Roberto. E vai ter também A Ponte, que a atuação é minha e do Roberto, e a direção é do Dudu e do Jean. E a gente fez essa troca, né? E aí vai estrear agora em novembro. A gente vai circular por escolas em Gaspar. Neste mês, então, e aí vai até final do ano? E aí a gente vai fazer 16 apresentações esse ano, e aí mais as outras para completar o projeto, né? Que são, na verdade, a Companhia Carona já consegue encerrar o projeto esse ano. Esse ano. As apresentações, as 32 apresentações de Como Nasceu a Alegria acontecem esse ano. Do Inimigo e da Ponte, nós vamos fazer 32 apresentações também. E as outras 32 desses 2 espetáculos, aí vai para o ano que vem. Muito bem. Mas a ideia com o projeto é levar... são contações de histórias. Na verdade, a gente conta uma história usando o que a gente sabe fazer, que é teatro. Né? A gente não chama de um espetáculo teatral, mas por usar alguns elementos de contar histórias. Fica mais atrativo, principalmente para o público, né, que vocês trabalham. A gente escolhe essa contação de história justamente para também ser algo que você ocupa um determinado tempo da criança e do adolescente. Não tem uma duração de 1 hora de espetáculo, ele é 20 minutos a 30 minutos a contação de história, e você consegue conversar ainda com a criança e interagir com ela. E essas contações de história têm como tema bullying, o que mais, Rob, que a gente podia dizer? Violência, Como Nasceu a Alegria, ele trabalha exatamente a coisa da diferença, né?
O inimigo é a história de 2 soldados, esse a gente vai apresentar para adolescentes, o inimigo. Na verdade, a gente está dando o nome de quem é o inimigo. Certo. A história de 2 soldados que foram postos na trincheira de guerra e eles já estão ali há um tempo. E em dado momento, eles estão se questionando, achando que a guerra acabou e esqueceram deles lá. Então, em uma noite, eles dão um jeito de invadir a trincheira um do outro e eles percebem que tudo que um tem dentro do seu buraco, Não conta muito. o outro também tem. E a grande questão é Eu essa. já estou curiosa. E eles têm também um manual de guerra. E quando Entendi. percebem o manual de guerra, eles levantam internamente essa questão. Mas quem é o inimigo? Se os dois têm as mesmas coisas. No entanto, foram orientados a aniquilar o outro, porque o outro é mau. Na guerra, ele tem que aniquilar o outro, porque o outro é mau. Né? É essa reflexão que a gente quer levar. Quem é esse outro? Quem é o inimigo, na verdade? Será que eu não tenho que me conhecer melhor, né? Para entender o outro? Eu tenho tantas reflexões aí, né? E a ponte é a história de... a história original é um gigante e um urso que se encontram em cima de uma ponte e os dois querem atravessar essa ponte que é muito estreita. Então eles tentam de várias formas até em determinado momento que percebem que não há como atravessar. Eles encontram um modo de atravessar a ponte que transforma a vida deles. Aí senão não conta. Não conta. Poxa! Que a gente adaptou, faz a história de 2 povos e é Tá mais ou bom, menos isso. tá bom, fiquei curiosíssima. Quero saber quando que... a gente vai seguir vocês nas redes sociais, então quais são para a gente acompanhar as datas dos espetáculos? Isso. Instagram, Facebook também. Está no Facebook, @detalhe1, e no Instagram é Detalhe Teatro, @Detalhe Teatro. É isso. E quem quiser ir acompanhando aí, vocês colocam a programação, Isso. tudo ali. Sempre sai Um pouquinho. as informações lá. Muito bem. Vocês falaram um pouquinho no bloco anterior a respeito de como é esse trabalho aí com crianças e adolescentes, né? Que vocês também têm todo um aparato ali, tem, né, um apoio também de assistente social e psicóloga também. Praticamente em todos os espetáculos que vocês fazem, principalmente educativos, onde vocês buscam, que você está falando ali, a questão do bullying, violência. Então, tem todo esse aparato ali, grupo de teatro, mais órgãos ali de... Se a gente vai... tem um espetáculo, 2 espetáculos que a gente costuma apresentar só com a equipe técnica mesmo, por conta de levantar temas. Né? Um, por exemplo, não está nesses projetos, mas que a gente já trabalha com ele há 11 anos, que é Isso Não é Brincadeira. Uma peça que trata de combater abuso sexual infanto-juvenil. Então, é um assunto que a gente consegue lidar através do teatro. No entanto, o que precisa a partir daí é com os técnicos do serviço para poder dar acompanhamento e Psicólogos, encaminhamento. assistentes sociais, ok. Isso. Os demais espetáculos que a gente apresenta, se for via Secretaria de Assistência, os técnicos acompanham também. Porque sempre o público faz um debate, conversa a respeito do assunto que a gente está levando. E antes de falar desse espaço muito gostoso, bacana e muito bonito aqui que vocês montaram, o Espaço Detalhe, por que vocês escolheram esse público? Pois é. Pois Por que não escolheram adultos, né? Por que esse público? Curiosidade também. É verdade, a gente trabalha com todas as idades, mas na formação, Foco, principalmente, né? o maior trabalho que a gente tem é com criança e adolescente. Desenvolvimento? Eu acho que é muito, eu não sei, mas é muito pessoal também, né? Acho que é uma coisa muito... eu me identifico bastante, né? Com trabalhar com crianças e com adolescentes. No grupo, eu costumo dizer que eu trabalho até com adolescentes, mas eu prefiro crianças, eu me envolvo mais, eu não sei, eu acho que por elas estarem em desenvolvimento, eu acho que eu posso... aprender e ensinar também, porque acho que a gente aprende muito com as crianças, essa troca,
né? Eu costumo dizer nos lugares que eu trabalho, nas oficinas, que às vezes eu chego de um jeito, eu chego mal, eu olho para os olhinhos daquelas crianças e aquilo me traz uma energia muito forte, me completa e aí eu saio melhor. Recarrega, né? Recarrega. O contrário também acontece às vezes, né? Tô legal, vou lá, não tenho nada de sair assim, né? Mas eu acho que é bem importante. Mas recompensa, né? É importante essa troca, assim, saber que a gente pode ir com o teatro e com as outras oficinas que a gente, né, oferece e com os espetáculos, a gente pode construir cidadania, que a gente pode interferir na educação, sensibilizar. Eu acho que isso para mim é bem importante. E essa função, né, que as oficinas de arte podem promover, é a sensibilização, obviamente, mas assim, refletir em torno de si, do outro, da relação entre você e o outro, da relação na vida social. Eu particularmente gosto de trabalhar com adolescentes e com adultos na formação. As questões que os adolescentes estão em desenvolvimento, das dúvidas, dos nós, das grandes crises, isso tudo a gente consegue canalizar, às vezes colocando numa cena que eles fazem. Por exemplo, tem um grupo que eu estou trabalhando que eles optaram, na peça que está sendo montada, falar dos adolescentes que se cortam. Mutilação. Eles optaram falar disso. Então, nós montamos todo um roteiro e uma história com várias cenas e situações de adolescentes que estão se cortando, eles representando isso, eles mostram também nas cenas o motivo disso, né, na concepção deles, óbvio, daí eu como adulto que estou orientando, organizando isso, né? Mas principalmente eu acho que é contribuir com a formação sensível, a nossa opção. Às vezes e por também você está formando público para teatro também. Porque você não vai ser ator ou atriz, mas vai saber onde tem teatro, vai querer assistir, não é? Muito bom. Isso é uma característica bem legal dos integrantes do grupo mesmo, né? O Roberto disse, eu prefiro trabalhar com adolescentes, eu com crianças, então a gente vai se completando, né? Muito bem, gosto, cor e amor, né? Não se discute. Bom, rapidinho, nosso tempo está acabando. A gente gostaria de falar muito mais, porque tem muito mais história aí, mas... Então, este ano surgiu o Espaço Detalhe, que é aqui, nesse local, onde a gente está gravando, tem outras salas, enfim, que vocês aí se apresentam e também fazem reuniões e tudo mais. Nos conte um pouquinho, a gente tem mais um minutinho e meio aí para contar a respeito, então vai ter que ser resumido. Tá, resumidíssimo. Nós viemos para cá, nesse espaço aqui na rua Euclides da Cunha, 137, na Velha, próximo ao Clube Concórdia. Nós viemos para cá esse ano em maio, não é? A partir de agosto começaram programações já, porque nós temos o espaço administrativo, tem um espaço que é um galpão aqui ao lado, onde a gente trabalhou estruturando ele para ser uma sala de apresentações e sala nossa de ensaio também acontece aí. Nós temos parceria com o Sesc no cinema, Cine Sesc, uma vez por mês aqui. Ontem ainda tivemos sessão para as crianças aqui das escolas da região. Nós temos grupos de teatro que vêm para apresentar aqui. Tivemos fim de semana 2 espetáculos também aqui. Já tivemos um evento aqui estadual da Federação Catarinense de Teatro com vários espetáculos e oficinas acontecendo aqui nesse espaço. E a ideia é essa, se aproximar aqui da comunidade. Isso aqui é no bairro da Velha, né? Nós estamos começando a ter presença das pessoas aqui de perto nas ações aqui e essa é a nossa ideia. Nós já entramos aqui na rua, fomos em todas as casas, convidando, distribuindo material, dizendo que existe um espaço cultural na comunidade. E é fazer parcerias e buscar as pessoas a ter um local a mais de desenvolvimento, sei lá, se quer vir se distrair, se quer vir se divertir ou se quer vir só conversar. Também conhecer pode. Um pouco mais de arte, cultura e
aí a educação também. E é importante lembrar que ele é gerido pelo Grupo Detalhe, mas ele é um espaço multicultural. Então a gente pensa em receber espetáculos de teatro, dança, música. Já aconteceu também umas conversas sobre teatro e quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente. O local aberto. Tá aberto. Isso, vivemos também, nós mesmos pagamos o espaço aqui para manter ele, né? Então, todos os eventos que tiver aqui, as contribuições são para o espaço, não é? Isso é importante deixar claro. A gente Importantíssimo. não tem mantenedoras. Gente, muito obrigada por contar um pouquinho, por dividir um pouquinho dessa experiência, dessa grande experiência de vocês aí conosco, com nossos telespectadores. Claro que tem muito mais história, a gente vai sim conversar com vocês mais aí em 2019 também, que esse ano está chegando ao fim, mas saber mais um pouquinho aí dos espetáculos e dessa experiência, arte, cultura e muita alegria e segurança, aprendizado que vocês levam principalmente para crianças e adolescentes. A gente que agradece o espaço novamente. A gente agradece o convite. Então a gente vai terminando por aqui com um pouco dessa história, né? Essa rica história de arte, cultura, cidadania e muita educação. Do grupo Detalhe Teatro e também um pouquinho aqui da história desse espaço Detalhe. Muito obrigada pela audiência, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.